Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira, mais uma vez com um profissional, né? Dessa vez o Dr. Cleuber. Nós temos aqui todas as terças de forma intercalada, ora o Dr. Cleuber, ora o Dr. Dalton. Hoje o Dr. Cleuber, semana passada foi o Dr. Dalton, e hoje o Dr. Cleuber Borges, que todos aqui na maioria já o conhecem, né? Mas certamente há muitos convidados, e aí eu vou compartilhar o currículo dele. O Dr. Cleuber vai tratar hoje da obesidade, que é um assunto muito interessante, haja visto as doenças decorrentes da obesidade. Então, estar obeso hoje é classificado mesmo como doença, e pode levar a várias patologias, algumas que podem causar danos até irreversíveis, e levar ao próprio óbito, né? E o que é interessante é que, com esse vasto currículo aqui, o Dr. Cleuber já nos disse anteriormente que, outrora, ele próprio era obeso. Então, nós estamos falando de alguém que vai nos dar o passo a passo de como emagrecer sem sofrimento, como ter saúde, principalmente utilizando a água tratada magneticamente, água que é o composto principal do nosso organismo, em aproximadamente 70%. Mas eu quero dirigir a sua atenção para o currículo desse profissional. O Dr. Cleuber Borges, ele é ortomolecular, terapeuta holístico, morfologista do sangue vivo, né? É uma área que se entende que, se você trata o sangue, você consegue prevenir diversas enfermidades e, logicamente, também tratar diversas doenças. É ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, né? E está concluindo biomedicina. Então, com este currículo tão interessante e com conhecimento muito amplo, é sempre uma honra ter o Dr. Cleuber conosco. Então, vamos trazê-lo aqui, né, para a nossa conversa, para esse início aqui. Vamos dar o nosso boa noite a ele. Dr. Cleuber, mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco nessa terça-feira, né? Esse é um assunto tão interessante da obesidade, e vai ser muito bom ouvir o senhor, né? Haja vista que outrora você nos disse, Cleuber, que também já foi obeso, né? Vamos enxergar você aí em forma, plena forma, livrou-se dos quilinhos a mais. Então, prestem muita atenção, porque a obesidade é um assunto extremamente sério. Pode levar a várias enfermidades, e algumas delas com sequelas e danos talvez até irreversíveis. Então, vamos ouvir o Dr. Cleuber agora, ele vai se apresentar, você já viu o currículo dele, ele vai falar aqui cerca de 30, 35 minutos, e olha a boa notícia, e depois ele vai abrir para que você possa fazer perguntas diretamente para ele. Então, presta atenção, já anota a sua pergunta, tenha certeza que o máximo possível ele vai tentar responder. Dr. Cleuber, muito boa noite. Eu quero reiterar o seu tema, né? Obesidade. Chegou a hora, né, de você se livrar desse peso indesejável. Cleuber, com você. É agora ou nunca. O máximo possível, ele vai tentar responder. Então, deixa eu baixar aqui, peraí. Pronto. Boa noite a todos, boa noite, Orlando, boa noite, Brasil, né? Tem muita gente de vários estados aqui que estão nos acompanhando. Aos convidados, sejam todos bem-vindos. E eu espero que esta noite, né, nesta palestra virtual que nós vamos ter aqui, ela possa ser enriquecedora, né, para todos nós. Principalmente para mim, eu saio daqui ganhando. Eu sempre aprendo alguma coisa comigo mesmo, certo? Então, eu espero que todos vocês aí possam acompanhar de uma forma didática. Se quiser anotar algumas coisas, pode anotar, tá certo? Mas eu sempre digo que toda e qualquer enfermidade o tratamento deve ser acompanhado por um profissional de saúde,
certo? Que vai te ajudar a entender o problema e a solucionar o problema. Então, gente, obesidade, né? Vamos falar um pouco sobre obesidade, as causas, como se adquire, né? Os prejuízos à saúde e como você pode se livrar, né, deste peso extra e ter uma vida mais leve e, consequentemente, mais feliz, certo? Eu pesava quase 100 quilos, né? Era 99 quilos, mais ou menos. Eu era atleta de competição, eu não era só gordura, mas era peso, tinha gordura com músculo e tudo mais, né? E eu me achava que eu era forte, né? Mas, na verdade, eu estava com um peso adicional ao meu corpo que, com certeza, já estava começando a me dar problema, me trazer problemas de saúde, né? Nas articulações. E em 3 meses, com uma dieta passada por um colega que, na época, eu não era um profissional de saúde, e foi assim que eu conheci o naturalismo, foi através dele, né? E ele me passou um tratamento que eu pensei que eu ia morrer, porque quando ele me disse assim, você tem que se abster de certos alimentos e você vai ter que seguir uma dieta desta forma. E quando eu olhei para a dieta, que eu vou falar aqui na nossa live, eu pensei assim, estou morto, vou morrer. Cadê a comida? Então, eu segui o propósito, peguei firme, segui adiante, e em 3 meses eu perdi nada mais, nada menos do que 30 quilos. Saudável, forte, leve, só fiquei com as calças frouxas, né? Mas depois a gente foi ajustando o modelo e aí me adaptei à minha realidade. Eu voltei aos 38 anos a ter o peso que eu tinha aos 18. Então foi uma maravilha, certo? Bom, primeiramente eu quero dizer para os senhores que estão aqui nos ouvindo que a obesidade em si, ela não é uma doença, certo? Não se assuste. Mas ela pode ser a origem de futuros problemas com a sua saúde. Tá? Diabetes, hipertensão, erisipela, doenças cardíacas e etc. Tá? Vamos entender por quê. Porque a gente também não possa olhar para todas as pessoas que estejam acima do peso, que aquela pessoa está doente ou é doente, né? Mas existe um processo de enfermidade que está se desenvolvendo naquele corpo e nós vamos entender por que nós devemos nos manter no peso, certo? Então, veja bem, o mundo tem, a partir do ano de 1980, ele dobrou a obesidade, né? E é muito fácil da gente saber por quê, né? Porque houve, assim, uma facilidade muito grande, né? Os fast food, né? As lanchonetes se proliferaram, né? Os carrinhos de lanche, né? E todo mundo foi entrando nesse ritmo, né? De trabalho alucinado, pouco tempo para comer, e a partir de 1980 a coisa ficou feia. São mais de 2 bilhões de adultos acima do peso, né? E mais de 700 milhões, chegando a quase 1 bilhão, estão obesos, né? Obesidade mesmo. Uma coisa é estar acima do peso, outra coisa é já estar obeso. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, a taxa de obesidade no Brasil, ela, em 2022, ela subiu para mais de quase 40% da população. Né? Para todo lugar que você olhar, com certeza você vai ver alguém acima do peso. Não é verdade?
Você pode ir na rua, em qualquer local que você tiver, você vai olhar para o lado e vai ver que vai ter alguém que está acima do peso, né? Então, a obesidade nada mais é do que um acúmulo excessivo de gordura, que essa gordura em excesso, ela é prejudicial à saúde e ao funcionamento do corpo. Como saber se estou acima do peso? Porque tem algumas pessoas que, às vezes, elas, talvez, né, porque nós somos educados a não gerenciar melhor a nossa saúde, a gente acha comum, tá certo? Mas a primeira coisa para você saber se está acima do peso, primeira coisa é você saber qual é o seu peso normal. Você sabe qual é o peso normal para a sua altura, para a sua idade? A primeira coisa que você tem que saber é isso. A segunda coisa que você tem que saber, usar uma balança, tá? Verificar qual é o seu peso atual, para você saber se você está abaixo ou acima do peso. Terceiro ponto, olhar no espelho. Compra um espelho grande, bota lá no local e você olha de lado, de frente, de costa, para ver como é que está a sua estrutura corporal, certo? E para ter uma precisão mais adequada, você precisa conhecer o índice de massa corporal, que foi estabelecido, que o índice de massa corporal, ele é a divisão do seu peso, né, em quilos, pelo quadrado da sua altura. Então, você pega a sua altura ao quadrado, pega o seu peso e divide um pelo outro, certo? Então, você vai saber, pelo índice apresentado, se você está adequadamente no seu peso ou não, para você tomar as providências, né? Esse índice é o seguinte, se der 18, abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, você está com o peso normal. E isso significa que a sua estrutura está adequadamente, né? Adequadamente forrada com uma estrutura corporal adequada. Não está havendo sobrepeso nas suas juntas, né? Na sua estrutura óssea, né? Então, quando passa de 25 até 29,9, você já está com sobrepeso, certo? De 30 até 34,9, você está com obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. Obesidade severa ou moderada. E acima de 40, você está com obesidade 3, chama-se obesidade mórbida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre obesidade do grau 1. A partir do grau 1, você começa a desenvolver doenças cardiovasculares, começa a apresentar o colesterol alto, começa a apresentar índices de diabético, de glicose alto, seu pâncreas já começa a apresentar problemas na produção de insulina, ou às vezes ele está até produzindo insulina, mas o corpo já não consegue absorver, né? Já começa a ter inflamações no seu corpo, na sua estrutura corpórea, e começa a ter sinais de trombose. É isso que você quer para o seu corpo? Bom, o grau 2 já começa a ter um índice maior. Esses riscos começam, né, a ser mais evidentes, começam a ter mais... ser mais acentuado esses riscos, né? Já começa a ter problemas de falta de ar, já não tem muita disponibilidade, e as coisas tendem a cada vez mais
se tornar difíceis para a pessoa que já está no grau 2, né? Que é a obesidade severa ou moderada. Você já está entrando aí no modo crônico da obesidade, né? Seu corpo já não é mais o mesmo, tá certo? Então, tem que se levar em conta e tem que se levar em consideração que esses riscos, a tendência dele, a partir do momento que você começa a apresentar esses graus de obesidade elevado, você tem que entender que todo o seu corpo, toda a sua estrutura começa a se comprometer. Entende? Então, não é uma coisa para você deixar para lá, deixar para o acaso. Agora, por que isso acontece? Porque nós somos uma população que somos treinadas para não cuidar da saúde. Por que será? Por que não nos ensinaram desde né, lá na infância, nas escolas de primeiro grau, fundamental, não é uma coisa incisiva, né? E consequente para que nós possamos administrar o nosso corpo de uma forma como administramos a nossa empresa, talvez a nossa casa, talvez o nosso carro, que nós administramos tão bem. Mas quando se fala de relação ao nosso corpo físico, nós às vezes podemos dizer assim, entre aspas, somos um pouco relaxados. A gente vai fazendo as coisas, achando que saúde é uma coisa aleatória. E olha, que provavelmente para algumas pessoas é o segundo ponto mais importante. Porque a pessoa diz assim, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, saúde, e em terceiro lugar, família. Não é assim? Muita gente reage dessa forma. Mas se você perguntar assim, o que é que você está fazendo em prol da sua saúde? Bom, se você estiver acima do peso, provavelmente, talvez não seja culpa sua. Talvez você não esteja sabendo como que você está gerenciando o seu corpo de uma forma que está acima do peso. É verdade? Então, a gente precisamos aprender como manter o nosso corpo de uma forma saudável para que possamos ter mais saúde. Porque o que mais interessa hoje para o ser humano é que se você não tiver saúde, querido, você não pode fazer muita coisa. Você não vai poder realizar muitas coisas. Você vai ficar preso no seu corpo. Tá? E eu sinto dizer para você que o uso de remédios só vai amenizar e prorrogar o teu sofrimento. Certo? Mutilar também o seu corpo, fazendo, por exemplo, uma bariátrica, isso é uma agressão sem tamanho no seu organismo. E haverá consequências para isso. Certo? As pessoas que fazem bariátrica, elas, com o tempo, elas vão sofrer de problemas que elas nunca imaginaram. Principalmente na área emocional. Sabe por quê? Porque o nosso estômago não é um bolo de carne, não é uma bolsa, é o terceiro cérebro. Imagine você pegar o seu cérebro, o terceiro cérebro que controla aquilo que você está se alimentando, e você pega e amarra ele, dá um nó nele, para diminuir. E com o tempo você não fechou a boca, talvez fosse melhor se fechasse a metade da boca, para entrar só pelo lado. Talvez fosse melhor. Porque o problema não está no estômago, o problema está na sua boca, na sua mente, a forma como você se alimenta. E é isso que nós vamos apresentar aqui para vocês. Bom, quais são as principais causas da obesidade? Não vamos mergulhar muito fundo, porque o tempo não dá para isso, mas é só o que eu quero e o que eu espero é que vocês comecem
a pensar racionalmente, estrategicamente, e de uma forma bem simples. Você vai administrar a sua saúde, e eu digo a você, se você seguir os conselhos que estão ditos aqui, em 3, 4, no máximo em 6 meses, você será um magro feliz. Eu te garanto isso. Vamos lá, as principais causas. A primeira delas chama-se tireoide. Certo? Tireoide. O desequilíbrio da tireoide, que é responsável pelo controle do colesterol e do peso orgânico, é a nossa tireoide. O seu funcionamento, ele fica comprometido pelo quê? Como é que você compromete a sua tireoide? Pela acidez do seu corpo, pela ingestão de alimentos ácidos. Só come alimentos cozidos. Né? À noite, repete o almoço. Não é verdade? E isso não é bom para o seu corpo. Isso não é bom para o seu corpo. Né? Quando o seu corpo começa a se tornar ácido, há uma proliferação de bactérias, de parasitas no seu organismo. Principalmente uma que pouca gente conhece, chama-se Facíola hepática. Esse parasita, ele ataca a sua tireoide. E aí começa a vir os problemas de mau funcionamento. Outro ponto é a deficiência de iodo no organismo. Né? Também faz com que a tireoide perca o controle do seu funcionamento. Uma alimentação inadequada, uma alimentação repetitiva, vai fazer com que haja um desequilíbrio homeostásico e o seu corpo começa a ter problemas de funcionamento, tá certo? Um outro problema causado pela acidez do corpo é o mau funcionamento da pituitária, que muitos conhecem como hipófise. Hipófise, né? Essa hipófise, ela é uma glândula endócrina que produz hormônios, né? As glândulas endócrinas, elas produzem hormônios e ela controla a função da maioria de outras glândulas endócrinas, a tireoide e a suprarrenal. A hipófise faz isso, é isso? Por isso, às vezes, é chamada de glândula mestra. Mas ela não trabalha sozinha, não. Em grande parte de suas funções, ela é controlada pelo hipotálamo. Pelo hipotálamo, tá certo? Então, o hipotálamo, ele é, junto com a hipófise, junto com a pineal, ele fica situado na base do cérebro, que é onde se encontram numerosos centros do sistema nervoso, né? Simpático e parasimpático, que são os reguladores do sono, reguladores do apetite, reguladores da sede e a temperatura corporal. Então, nós precisamos manter sob controle essas glândulas para que haja, né, uma produção de hormônios que vão fazer com que o nosso corpo funcione redondinho, perfeitamente bem ajustado. Nós vamos entender por que essas glândulas perdem o seu ritmo normal, né? Por exemplo, o hipotálamo trabalha com a hipófise. Como é que o hipotálamo é estimulado? Ele é estimulado pela melatonina. Nós falamos, provavelmente, na live passada,
que é um hormônio que é produzido por quem? Pela glândula pineal, terceiro olho, né? A qual depende de quê? Da normalidade e da regularidade do sono, entendeu? Do sono, ou seja, manter o ciclo circadiano, conhecido como o relógio biológico, é primordial para que você tenha saúde. Então, vamos lá, que nós já vimos aqui. Então, a alteração do peso do meu corpo começa principalmente pelo descontrole homeostásico das minhas glândulas endócrinas, que é a hipófise, o hipotálamo e a pineal. Se essas três glândulas começam a ter um descontrole, ela começa a influenciar as outras glândulas, né? Aí vem a tireoide e começa a ser descontrolada. E aí começa a afetar o seu metabolismo, certo? Outra coisa que faz com que a gente aumente de peso, alimentos refinados, querido. Supermercado, pacote, caixa, lata, né? Alimentos refinados, cheio de corantes, né? Cheio de aromatizantes, tudo para enfeitar. Então, esses alimentos refinados, sem vida, né? Eles vão fazer o que com o seu organismo? Vai tirar a vida do seu organismo, né? Líquidos, olha só, você, ei, é você mesmo, falando com você, que gosta de tomar, na hora da refeição, aquele líquido gelado, né? Aquela Coca-Cola de 2 litros, você bota na mesa, né? Aquele suco geladinho, na hora da refeição, você mata o seu terceiro cérebro, você destrói os seus intestinos, entendeu? Quando você chegar num restaurante, e o garçom chegar assim, você pedir o almoço ou o jantar, e ele disser assim, vai beber o quê? Você diz, nada. Eu vim aqui só para comer, depois eu venho para beber outro dia, tá certo? Porque não se come bebendo, certo? Outra coisa, a pessoa fica sem energia. O que é ficar sem energia? Vida sedentária, né? A falta de energia faz com que o meu corpo comece a se deteriorar. E a principal causa, sabe qual é, queridos? É o consumo de muitas calorias que você está comendo durante o dia e o seu corpo não consegue queimar na produção de energia. O que é que vai acontecer? Por esse desequilíbrio alimentar e sem atividade física para fazer com que essas calorias sejam queimadas, as calorias vão aumentando, né? Vão fazendo com que o seu corpo vá tomando proporções gigantescas. Você começa a aumentar de tamanho, certo? Outra coisa é a dopamina, né? Ou seja, como as suas glândulas, né, endócrinas estão entrando em colapso, muitas das pessoas que estão obesas têm problemas com a pineal, com a pituitária, principalmente, né? Essas substâncias começam a decair no seu cérebro. Então, essa queda impressionante de dopamina, quando a pessoa tem uma vida sedentária e não pratica atividade física, certo? Isso vai fazer com que você fique com uma pessoa sem energia. Uma pessoa sem energia é a pessoa com a dopamina lá embaixo. Tem, né? Compra o tênis fica lá, né? Da Nike, todo importado, com mola, o camarada sair saltitando, mas está lá, ele não usa, entendeu? Tem uma bicicleta ergométrica, está lá, novinha, esteira, está lá, esteira, mas não tem motivação. Só de pensar já fica cansado,
Bicho, pai, vou ter que andar na esteira, Deus me livre. Vai passando, daqui a pouco ele bota na OLX para botar para frente, porque está sem uso. E ele não sabe que está, cada dia que passa, tirando a energia do seu corpo, certo? Dentre as muitas funções da dopamina, ela faz o quê? A regulação do humor, do estresse. Ela controla as funções motoras, estimulação da memória, raciocínio, concentração, foco, ou seja, as funções mentais, o apetite e o sono. Olha, o sono e o apetite, eles estão intrinsecamente combinados, certo? E é isso que nós vamos começar a entender, né? Como é que eu sei, se eu estou com pouca dopamina no cérebro? Olha, vou dar aqui algumas dicas que você está com dopamina no cérebro. Primeira coisa, alteração de humor. Você está triste, daqui a pouco você está alegre, daqui a pouco você está com raiva, feroz, daqui a pouco você está pacífico. Então, seu humor fica assim, ó, subindo e descendo, certo? Alterações de humor. Outra coisa, redução do desejo sexual, baixa no libido, gato de hotel, sabe? O rato passa, ele só olha assim, mas não tem vontade, não levanta, porque se ele levantar, ele vai ter que correr. E ele não quer mais correr. Tá? Então, a pessoa fica sem desejo. Aí vem uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco 6 meses. Quando completar um ano, ele já não lembra mais. Cuidado. Prisão de ventre. Não costuma ir ao banheiro para evacuar. Né? Aí é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Para ele, banheiro é uma coisa indispensável. É prisão de ventre mesmo. E isso está envenenando cada vez mais o seu sangue. Tá? Cuidado com a prisão de ventre. Dificuldade de engolir. Musculatura do esôfago deficiente. Já viu aquelas pessoas que engasgam em restaurante, o cara tem que pegar por trás, dar aquele tranco? Dificuldade de engolir. Muitas pessoas começam a desenvolver isso. Depressão, né? Sinais de tristeza constante. Só anda triste. Aí, para combater a tristeza, não pode ver um bolo ou um pudim, que já quer comer. Então, vai combater a tristeza comendo. Não sei se você já viu pessoas que têm um excesso de peso muito grande, elas estão assim na televisão e estão comendo. Ela nem percebe que está comendo, mas está. Né? Então, tudo que vai fazer tem que comer. E isso vai, né, aumentando as calorias. E essas calorias estão só acumulando. Outra coisa é a psicose. Né? Perda de contato com a realidade. A imaginação fértil, né? Principalmente para o mal. Então, tudo é motivo de pensar algo, né, arquiteta e etc e tal. Falta de motivação. Não se empolga com nada. Nada consegue fazer com que essa pessoa possa se motivar a fazer alguma coisa a favor dela mesma, né? Principalmente, tá certo? Uma coisa boa é a terapia do riso, certo? Coloque vídeos, assista comédias, procure rir. Quanto mais você ri, mais a dopamina vai lá para cima. Você começa a incentivar os seus equipamentos endócrinos a começar a funcionar. Então, ria, sorria, certo? A sensação de cansaço. Vocês lembram um desenho animado que chamava Arnold? Chama-se Síndrome de Arnold. É aquela hienazinha que fica, ó dia, ó noite. Ou seja, fica reclamando de tudo. Vamos fazer uma caminhada, não vou. Não reclama. Por quê? Porque há uma sensação de cansaço extremo no corpo. O corpo não tem vontade de fazer alguma coisa. É a síndrome de Arnold, certo? Bom, essa é a gordura corporal. Agora, querido, tem outra muito pior, que é a gordura visceral. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de vivenciar isso. A gordura visceral ou obesidade visceral é o acúmulo
desse tipo de gordura, né, que faz dilatar o abdômen e deixa a pessoa com aquele aspecto barrigudinho, certo? Onde a circunferência abdominal, se você medir, ela é maior que a circunferência peitoral. Meça a sua circunferência abdominal. Se for maior do que a peitoral, gordura visceral. E essa está associada a um maior risco de desenvolver as doenças cardiovasculares, né? Principalmente o infarto. Então, senhores, senhoras, que estejam com uma protuberância abdominal, comecem a fazer suas caminhadas, fazer seus exercícios, para que você não entre na área de risco, né? Do infarto e da aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, né? Principalmente porque essa gordura visceral, ela está em todos os órgãos e ela pode se acumular no miocárdio, né, que é o músculo do coração. E isso faz o quê? Dificulta os movimentos cardíacos dos ventrículos, que nós precisamos estar recebendo e mandando sangue para todo o corpo. Tá certo? Então, é importante ter essa gordura visceral sob nosso olhar. Ok? Lembra do espelho. Olha no espelho, fica de lado. Né? Relaxa. Se a barriguinha aparecer, você diga, opa, está na hora. Aí pega aquele tênis da Nike com mola e, ó, vamos para a rua. Doenças e enfermidades associadas à obesidade. Meus amigos, minhas queridas, meus queridos. Você sabia que existem mais de 250 enfermidades associadas à obesidade? Associadas. Olha só, a obesidade não é a doença. Ela é apenas o start para as enfermidades. Ou seja, elas são causadas pelo excesso de peso. Porque o excesso de peso não deixa o corpo funcionar, né? Então, as enfermidades que estão ali se desenvolvendo, gradativamente, elas podem ser agravadas pelo excesso de peso. O pior de tudo é que a obesidade, ela também está associada a uma redução da expectativa de vida de uma pessoa. Todos nós temos, quando nascemos, recebemos um cartãozinho dizendo assim, esse cidadão tem 120 anos de vida. O equipamento do fabricante nos dá 120 anos de vida. A partir do momento que eu começo a me avolumar, a minha expectativa de vida começa a diminuir. Certo? Então, as pessoas com excesso de peso, elas desgastam o corpo biologicamente mais rápido que o normal. Isso é óbvio. Ou seja, a idade biológica de uma pessoa com os distúrbios da obesidade, ela avança bem mais rápido que uma pessoa que está se mantendo dentro do peso. E está preservando a sua estrutura corporal. Então, tem que ter em mente isso. Quanto mais peso, menos vida. Quanto mais dentro do peso, mais estabilidade e mais vitalidade. A obesidade também está associada ao risco, que aumenta em proporções gigantescas, alguns tipos de câncer, tais como câncer de mama, câncer de reto, câncer de vesícula biliar, que é a que mais sofre com o estilo de vida alimentar das pessoas obesas, câncer no sistema renal, nos rins, câncer no corpo do útero, câncer de cólon, no intestino grosso, câncer de próstata, de fígado, de esôfago, de pâncreas, estômago e tireoide. Vejam que todos esses equipamentos orgânicos que eu falei aqui, que eu citei, são equipamentos que estão relacionados com a nossa alimentação, né? A cada ano, 2,6 milhões de adultos morrem em decorrência do sobrepeso. E a obesidade é considerada a quinta causa
de mortes em todo o mundo, né? Elas provocam essa morte. Vocês estão sentindo o drama? Então, é uma coisa para que cada um de nós se preocupe em cuidar da nossa estrutura corporal. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, este corpo não te pertence. Este corpo que eu estou usando aqui, não me pertence, eu preciso cuidar dele. Eu cuido muito bem. Todos nós devemos cuidar do nosso corpo. É o meu veículo. Se eu não cuidar dele, eu tiver um derrame, eu ia estar aqui sem poder conversar com vocês. A mente funcionando, mas a boca não. Você entende? Talvez o braço não, talvez a perna não, talvez o meu corpo não. Então, a gente precisa cuidar mais do nosso corpo. Primeira coisa, eu preciso mudar o estilo de vida ou a administração corporal. Eu preciso mudar. Se você, minha querida ou meu querido amigo que está assistindo essa live, está com sobrepeso ou está obeso, você precisa melhorar a administração corporal. Você precisa melhorar o seu estilo de vida. O nosso corpo foi projetado por Deus para fazer 3 coisas, só 3. Ele se limpa sozinho, ele se cura sozinho e ele se adapta ao ambiente em que vive. Eu não interfiro em nada. A única coisa que eu faço é piscar os olhos e falar, abrir a boca. É o que eu controlo. O resto é com ele, a administração própria, é outra administração. Certo? Eu posso ajudar e eu posso atrapalhar. Depende do que eu boto goela abaixo. Né? Então, para que isso aconteça de forma natural, né, o meu sistema de cura comece a funcionar, o ambiente interno, que nós conhecemos como terreno biológico, o seu corpo é um terreno biológico, ele precisa estar naturalmente adequado para que a homeostase possa ocorrer de forma harmônica com a natureza externa. Eu preciso equilibrar a minha natureza interna com a minha natureza externa. Infelizmente, nós somos educados por uma educação desconectada disso, justamente para que a gente não viva 120 anos. Porque aqui, quem for viver 120 anos vai dar um prejuízo para a Previdência Social muito grande. Imagine todos nós vivendo 120 anos, 110 anos. Ninguém quer isso. Então, ninguém quer ensinar você a se cuidar. Viva a sua vida, pague seus impostos e depois não precisa viver muito não, porque senão você, né? Essa é a lógica externa. Mas para nós, fazemos parte de um pequeno grupo que conhecemos a verdade, nós sabemos que a saúde não é uma coisa aleatória, é uma coisa que eu e você precisamos tomar posse, precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos filhos, ensinando-os o melhor. É certo que tem muitos filhos rebeldes, né? Você diz, isso aqui faz mal, mas é gostoso, pai. Mas você tem que, né, insistir para que eles entendam, certo? A pergunta que eu faço é, como você está administrando o seu corpo? Vou fazer a pergunta para todos que estão assistindo aí no YouTube. Como você está administrando o seu corpo? Você está administrando bem? Você precisa melhorar? Responda aí, por favor. Como você está administrando o seu corpo, o seu terreno biológico, essa fazenda que você tem aí? Hã? Como é que vocês estão administrando? Gostaria muito de saber. Respostas? Aonde estão as respostas? Bom, você sabe que a saúde não acontece por acaso. Não pense que você vai ter saúde por acaso. Você só vai ter saúde se você usar a sua inteligência emocional, a sua inteligência estratégica
certo? Para cuidar eficientemente do seu corpo, essa maravilha que vale bilhões de dólares. A ciência, os cientistas gastam bilhões de dólares para fazer um robô que fale, que pisque, que ande. Nós temos tudo isso. Você sabe quanto vale um braço desse para fazer esses movimentos? Você sabe quanto vale os olhos para você ver tudo a cores? Você sabe quanto vale o ouvido, a língua, um fígado, um coração, os pulmões, as pernas? Sabe quanto vale isso? É muito dinheiro. Somos todos ricos, né? Então, a primeira coisa que todo ser humano deveria aprender na escola é sobre o ciclo circadiano. O ciclo circadiano tem 24 horas. É ele que rege os movimentos metabólicos de todos os seres vivos da Terra. Maravilha, né? Você conhece o ciclo circadiano? Não? Então você precisa conhecer. Vai em busca desta informação. Ciclo circadiano. Dever de casa para cada um que está assistindo aqui a live. Ok? Ciclo circadiano. É o nome dado ao ritmo que o organismo realiza as suas funções ao longo de 24 horas. O elemento que exerce maior influência no ciclo circadiano é a luz. E haja luz, né? Luz essa que muitos humanos desprezam em função de ganhar dinheiro, divertir-se na maior parte do tempo. Estou falando da noite. Nós precisamos de luz e também dependemos da escuridão para nos restabelecer enquanto dormimos. Certo? Então, vamos. Quem quer emagrecer? Vamos emagrecer? Eu não quero não, porque eu estou no peso ideal. Ok? Mas aqueles que precisam, aqueles que querem ajudar outras pessoas, vamos entender algo muito simples. Quais os fatores que mais vão favorecer a saúde física do nosso corpo? Primeiro, o dia, a luz, o sol, atividades, trabalho, movimento, água viva, alimentação viva adequada, suplementação. Então, a luz, o dia, você tem 12 horas para se movimentar. E depois, o segundo fator, a noite, escuridão. Deus fez a noite escura, mas o homem não quer escuridão. O homem fez a luz. O Thomas Jefferson gastou lá, fez 1000 vezes experiência, até quando conseguiu. Vamos lá. À noite, na escuridão, todo mundo... Fecha seus olhos aí, fecha os olhos. Ó, escuridão. Ixi, estou vendo nada. Você acha que uma pessoa na escuridão tem vontade de comer? A pessoa na escuridão tem vontade de beber água? Tem? Tem não. Então, à noite, aprenda. Pouca água, pouca alimentação cozida. Principalmente, acomodar-se o mais cedo possível. Sempre antes das 22 horas. Já está em sono profundo. Porque quem dorme depois das 23 está cavando a sua sepultura mais cedo. Certo? Está morrendo. Comece a noite se preparando para descansar. Comece se programando. Aprenda com as galinhas, com os bodes, com os cavalos, com os boi. Quando vai, o sol vai baixando, eles já sabem o horário de se recolher. Tá certo? Porque enquanto você dorme, seu corpo se restaura. Aí vem o terceiro ponto, fundamental. Água viva medicinal, né? Principalmente para você ter água viva e medicinal, ela tem que ser tratada magneticamente. Estudos científicos afirmam que a água pode ajudar na perda de peso de várias maneiras. Olha, você vai perder peso bebendo água, mas não é essa água morta que anda sendo distribuída aí pelos garrafões, não. Se você beber aquela, você vai ficar mais buchudo ainda. Porque a bicha é pesada, é dura, entendeu? E é mal absorvida pelas células. Agora, uma água viva, medicinal, tratada magneticamente, olha o que vai acontecer. Vai suprimir o seu apetite. 500 ml de água natural, 30 minutos antes das refeições, vai amenizar o apetite por alimentos sólidos. Então, você toma água 30 minutos antes, certo?
E você, na hora de sentar, você já vai ver que você já vai estar forrado. Lembre-se que a água é sinônimo de vida, tá? Água viva. Ela vai fazer o quê? Vai aumentar o metabolismo. O efeito de beber lentamente os 500 ml de água, ela vai durar em cerca de 90 minutos. Vai elevar a taxa metabólica a 3%, até mais, aumentando assim a queima diária de calorias, ajudando o corpo a manter-se devidamente nutrido. Oh, que maravilha! Olha que água abençoada. O seu metabolismo vai acelerar. Aquelas calorias que seu corpo está acostumado a não liberar, vai começar a liberar isso. Né? Agora é preciso, para que tudo isso aconteça, esse milagre aconteça, a quantidade certa de água. A quantidade de água certa deve ser medida pelo seu peso, multiplicado por 35 ml. Pega o seu peso, 240 quilos, vezes 35 ml, é a quantidade de água que você tem. O seu terreno é grande. Uma coisa é você irrigar um terreno de 10 por 20. Outra coisa é você pegar um terreno de 100 por 200. É a mesma quantidade de água? Não, tem que ser mais. Então, este é o primeiro passo para se estabelecer a quantidade de água que o seu corpo precisa para funcionar bem. Olha só, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa de 100 quilos precisa de quantos litros de água? 3,5 litros de água diariamente. No dia, tá? Então, vamos lá. Ela tem que consumir 3,5 litros, 3.500 ml. Então, ao acordar, ela já toma 600 ml, devagarzinho, para meia hora para tomar. Acordou, garrafa para dentro, água para dentro. Após 1 hora do desjejum, que ela vai depois tomar o desjejum, depois de 1 hora, 300, às 9 horas, por exemplo, 300 ml. 10 horas, 300 ml. 11 horas, 300 ml. Ficam faltando 2 litros. Aí, 12h30, ela já começa a se preparar. 30 minutos antes, ela toma 500 ml. Pronto. Quando for almoçar, já vai estar nutrida. Então, ela vai começar a comer a salada, já, porque é um alimento vivo. Então, quando ela for comer o alimento cozido, ao pouquinho, bem pouquinho. E ela já começa aí se saciar. 3 horas da tarde, 300 ml. 4 horas da tarde, 300 ml. 5 horas da tarde, 300 ml. 18 horas, 300 ml. Fica faltando só 500 ml. Aí você reserva. Quando der 19h30, você toma antes do jantar, 30 minutos antes, 500 ml. Pronto. Fechou os 3,5 litros. Ou seja, a cada 1 hora, depois de você se alimentar, 1 hora após, a cada 1 hora você toma 300 ml. E antes da refeição, 500 ml. Ok? O que é que vai acontecer? Você vai estar às 20 horas nutrido. A partir das 20 horas até em diante, zero água. É hora de dormir. Ok? Observação, observação. À medida que você for perdendo peso, você vai recalculando a quantidade de água. Senão você vai encharcar. Sabe o que é encharcar? Seu corpo vai ficar com excesso de água. Por isso que é importante saber o peso para saber a quantidade de água. Quanto de terreno eu tenho que molhar, senão você encharcou, você vai matar a planta. Tem que ser na medida adequada. Uma pessoa de 75 quilos, que é a maioria de nós, né, ela tem que ingerir durante o dia 2,5 litros, 2 litros e 600 ml. Ou seja, torna o consumo mais leve. Então, à medida que você for perdendo peso, vai diminuindo a quantidade de água. Ok? Quanto maior for o corpo, maior será o consumo de água. Isso é óbvio. Alimentação viva primeiro. Você que quer perder peso, toda vez que você sentar na mesa, tá certo? Pensa que você tem que comer os alimentos crus primeiro, porque o nosso corpo é um organismo vivo. O ato de comer um outro ser vivo abatido, matar um animal para comer, não irá promover vida para você. Ao contrário, morte gera morte. Aquele alimento morto vai diminuir a sua expectativa de vida, certo? Para começar a perder peso,
comendo, você precisa sempre começar comendo os alimentos crus primeiro. São eles que vão trazer os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Então, sentou para comer, pensa. Primeiro Deus, as hortaliças, os vegetais, os folhosos e as frutas, que vêm da natureza. E quem foi que fez a natureza? Ele, o grande, o poderoso, Deus. Sentou para comer alimentos crus primeiro. Alimentos cozidos, sempre utilizar depois dos alimentos crus. Os alimentos cozidos, os alimentos industrializados, que vêm no pacote, sempre depois dos alimentos crus. 5 a 10 minutos depois. Isso vai ficar... O que é que acontece? Os alimentos crus passam rapidamente do estômago para o intestino. Os alimentos cozidos ficarão retidos no seu estômago por 2 a 4 horas, dependendo do processo digestivo de cada um. Então, para perder peso rápido, quer perder peso rápido? Elimine por 3 meses a 6 meses todos os alimentos cárnicos. Tudo aquilo que vier de um animal. Retire da sua mesa e de seus intestinos. Olha, vai sair um outro ser de dentro de você. Eu perdi 30 quilos quando eu fiz isso, tá? Eu me assustava quando eu via o pessoal grande, os meus amigos ficaram grandes, né? Eu olhava assim e dizia, rapaz, tem muita carne aí que não é tua. Não, isso não te pertence. A sua estrutura é para 70 quilos. Como é que tu está com 120? Você está sobrecarregando isso, né? Então, a proteína. Muita gente diz assim, e a proteína? Vou me sentir fraco, né? Muitos irão perguntar. E eu pergunto, aonde o rinoceronte, que pesa 1 tonelada, que tem uma força gigantesca, de onde ele tira essa proteína? Aonde um elefante que pega um rinoceronte que pesa 1 tonelada e joga para cima igual uma bola de isopor, de onde o elefante tira tanta proteína? De onde vem essa força? Querido, vem dos vegetais, entendeu? A proteína está na natureza, não está no animal. A proteína vegetal, ela é excelente para o nosso corpo, que o nosso corpo não vai sofrer tanto, tá? Lanches, fuja deles. Evite comer nos intervalos. Mas se a fome for constante, aquela que você fica se tremendo assim, né? Aquela que você fica se tremendo, beba água. Frutas que inibem a fome. Banana, coma bananinha, coma abacate, coma abacaxi, entendeu? Coma uma fruta. Vou dar aqui um suco para emagrecer. Suco de couve, pepino e gengibre. Suco de abacaxi com limão e pera. Suco de couve com limão. Todos os sucos devem ser feitos com água viva medicinal. Eles são potencializados e ajudam o corpo a usufruir mais rapidamente dos nutrientes. Olha que maravilha. Olha que bênção, né? Você pode também fazer uma suplementação adequada de probióticos e enzimas. Para isso, procure um profissional de saúde. O uso de enzimas específicos para o metabolismo, principalmente a protease, a amilase e a lipase, essas enzimas quebram, respectivamente, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, fazendo a faxina mais eficiente. Seu corpo vai processar mais rápido. Certo? Usa um suplemento concentrado para substituir uma alimentação, um almoço, por exemplo. Nunca o café da manhã. O café da manhã é a primeira refeição, porque, pelo nosso relógio biológico, a energia está no estômago, de 7 às 9 da manhã, é o horário de comer. A natureza fez isso. Certo? Então, se tiver que tirar uma refeição, tira o almoço, tira o jantar. Nunca tire o café da manhã. Tá bom? Procure um profissional de saúde. Que tipos de alimentos eu devo evitar no processo de perder peso? Olha só, pão branco, farinha de trigo branca, torta, salgadinho, só falar coisa ruim. Fritura, arroz branco, açúcar refinado, doce, sobremesa, pudim, bolo, chocolate, sorvete, né? Aqueles nuggets, embutido, salame, presunto, mortadela, peito de peru, são riquíssimos em corantes, aromatizantes, conservantes, são hipercalóricos. Sorvete, picolé,
pipoca de micro-ondas, sopas e macarrões instantâneos, que é um veneno, ketchup, cereais matinais, aqueles pacotes que o pessoal bota, ainda bota leite, acaba de matar, né? E fugir um pouco das gorduras trans, que são também chamadas de gordura vegetal hidrogenadas, né? Que elas são gorduras que são criadas pela indústria, né? Se você tiver que utilizar um óleo saudável, use o azeite, porque os compostos tóxicos do esquentamento são gerados em baixas quantidades e, por isso mesmo, eles são maléficos para o nosso corpo. Últimos conselhos para nos livrarmos do peso adicional, para sempre, tá certo? Para se manter no peso. Mantenha seu IMC, o índice de massa corporal, no nível saudável. Você precisa conhecer isso. Mantenha-se no nível. Segundo, mantenha o peso corporal adequado à sua estrutura óssea, para a qual o seu corpo foi criado, certo? Se uma casa foi feita para ter só o primeiro andar, se você botar outra em cima, ela vai desabar na sua cabeça, certo? Eu já conheci pessoas, eu conheci um amigo que as pernas dele eram retas. Aí ele ganhou tanto peso que ele ficou com as pernas tudo tortas. O excesso de peso corporal, os ossos vão se arqueando. O que é isso? Excesso de peso. Então, a sua estrutura é uma, então você tem que ser adequado. Terceiro, elimine o máximo os alimentos carnes, fuja, corra, vá diminuindo, vá fazendo o desmame disso. Diminua os alimentos cozidos e aumente os alimentos crus nas suas refeições, principalmente à noite. Alimentos com sabedoria. De manhã, alimentos como um rei, como uma rainha. Meio-dia, como um príncipe, como uma princesa. E à noite, como um mendigo, né? Pouco. Tem mendigo que nem come de noite. Você pensa que é ruim? É ótimo, excelente. Procure dormir bem cedo e procure locais escuros. Tire a televisão do quarto, tire o abajur escuro, tá bom? Senão, você vai danificar as suas glândulas endócrinas. Faça exercícios moderados, no mínimo 3 vezes por semana. Acorde cedo, faça uma caminhada, tá certo? Faça exercícios moderados, não precisa fazer um triatlon, não, certo? Não precisa ser um homem de ferro, Iron Man, não, faça compassado, mas não fique parado. Dê um descanso ao seu aparelho digestivo a cada 7 dias, né, do trabalho intestinal. Faça um jejum à base de frutas e água medicinal, água viva, água tratada magneticamente para fortalecer o seu organismo, o seu sangue. E 10º, mantenha o seu corpo hidratado adequadamente, com água viva, medicinal e tratada magneticamente. Olha, é a nossa visão a respeito da obesidade. Tá? Se você encarar a obesidade com um olhar diferenciado, não é só a questão do comer. Pensa em dormir, certo? Pensa em usar a noite diferente do que você faz durante o dia, certo? Tem gente que se exercita à noite, 10 horas. Eu já cansei de ver gente 10 horas da noite correndo, né? Fazendo exercícios à noite, porque não faz durante o dia. Isso é altamente prejudicial à sua idade biológica. Okay? Quem inventou a luz elétrica não foi Deus, não. Foi o homem. E a luz elétrica, ela tira de nós de 30, 40 anos de expectativa de vida, porque as pessoas não descansam. E nós precisamos descansar. A noite foi feita para isso, tá certo? A noite foi feita para dormir, por isso que você tem sono. Agora, você está se alimentando inadequadamente, isso está prejudicando as suas glândulas endócrinas, a produção de hormônios que fazem com que você tenha sono está sendo prejudicada, e você estende a noite. E agora, depois do zap, pronto, é o fim, né? Que as pessoas agora ficam nas redes sociais até altas horas da noite. Quando vai dormir, ela nem dorme, ela desmaia, né? Às vezes desmaia no sofá, na cadeira,
né? E isso é ruim para a expectativa de vida, para você que quer ser longevo. Então, pensa bem, analise os pontos. Essa live vai ficar gravada. Analise os pontos com calma, faça suas anotações, administre melhor o seu corpo, administre melhor o seu dia, administre melhor a noite. São diferentes. Noite é uma coisa, dia é outra coisa. Nós precisamos ser sábios. Não espere que o mundo todo vai fazer, não. Não vai, não. Porque a porta que conduz à perdição é larga, espaçosa, e muitos vão por ela. Mas aquela que leva à salvação, ela é estreita e apertada. A mesma coisa é com a saúde. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o peso que todo mundo tem. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Eu tinha isso para falar, nós vamos abrir agora um espaçozinho aí de 20 minutos, 30 minutos, para algumas perguntas, depoimentos, e com isso nós vamos aprender ainda mais com aquelas pessoas que, como eu, resolveram colocar o pé na água e fazer o que era certo e botar para fora, para longe, aquele peso que não nos pertencia. Tá ok? Orlando, é com você, meu amigo. Doutor Cleuber, mais uma vez, uma explanação maravilhosa, brilhante, clara, de forma descontraída. E eu quero fazer um adendo, doutor Cleuber, como fica fácil entender as suas colocações, né? Nada de uma linguagem complicada, as comparações são muito simples, né? Isso facilita muito o nosso entendimento. E também, tudo que o senhor abordou, que foi abordado pelo senhor, vai de encontro ao que a Timol pensa, né? Nós temos uma tecnologia única, mas nós queremos que as pessoas tenham ainda mais saúde, mais qualidade de vida. E aí, nós vamos abrir aqui agora para que as pessoas façam algumas perguntas, aqueles que já utilizam água tratada magneticamente também possam contar os seus relatos, e aí nós vamos trazer você aqui para o bate-papo junto com o doutor Cleuber. Então, nós temos aqui o primeiro, que é o Macedo, né? Macedo, pode ativar seu áudio. Boa noite a todos. Meu querido, o senhor mencionou aí no seu início da sua palestra, falou sobre a deficiência do iodo, e eu fiquei pensando, aonde eu vou suprir essa necessidade, de que forma, onde eu vou buscar, né? Eu acho que é importante o iodo. Como zinco, né? E outras coisas mais, né? Com certeza. Macedo, né? Isso. Macedo, é interessante. A gente utiliza muito o Lugol, né? Você solicita um profissional de saúde para que ele faça uma requisição de Lugol e nas farmácias de manipulação. Entendeu? Lugol, ele vem a 5%. Então, qual é o nome? Lugol. Lugol? Lugol, a 5%. Certo. Entendeu? Isso vai suprir quem tem deficiências, né, na questão da tireoide, né? Tá certo? Certo. Outras alimentos naturais, né? Que pode também ter a questão do iodo, né? Você pode achar também, né, no ovo de galinha capoeira. Galinha capoeira. O ovo de galinha capoeira tem também, tá certo? O ovo? No ovo. Sim. Ó, a cavala, né, que é peixe, né, também, os peixes também, tá certo? Bacalhau, tilápia, salmão, são ricos em iodo, certo? Certo. Esse ovo de capoeira é aquele amarelo, é que chama o ovo amarelo, aquele amarelão, não? É o ovo galinha capoeira, aquela que é criada no quintal, né? Aquela que leva 1 ano, 2 anos. Nessas, evitem galinha de granja, ovo de granja, que aquilo ali é veneno puro. É veneno puro para quem tem glândula, né? Agora, se você não tiver glândula, pode comer à vontade.
Eu tenho um amigo que corre de galinha de quintal, para ir para o sítio. Não é o direito dele, né? Agora não vou nem dizer, não vou nem dizer porquê, não todo mundo vai rir. É verdade, eu sei. Eu já imagino, viu? Imagina, né? Uma vez ele foi no mato e não conseguiu fazer nada, era andando as galinhas atrás. Esse deu uma olhada, eu comer mais um ovo desse. Mas é isso. Ô, Macedo. Ok, obrigado, doutor. Foi ótimo. Meu querido. Esse nunca mais vai comer. Boa noite, Macedo. Fica com Deus. Um abraço. Esther. Boa noite, Esther. Oh, boa noite, doutor Cleuber. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria só, primeiramente, agradecer, né? Como sempre, as explicações muito simples e fáceis de entender. E as dicas, né? E as dicas também, né? Que é a mais importante, né? São as dicas, né? Que são muito válidas. E eu só queria deixar aqui, né, o meu depoimento, porque essa questão da tireoide relacionada ao sobrepeso é verdade, porque eu há mais de 20 anos, né, trato da tireoide, né? Tenho 3 nódulos e tratava da tireoide. E sempre tive uma dificuldade enorme de me manter no peso ideal, né? Retém muito líquido, muitos inchaços, né? E já há 3 meses que eu tomo da água magnetizada. E sigo sempre as dicas das lives, né? De terça-feira, né? Que são muito boas. E atualmente, no mês passado, eu fiz os meus exames, né? Periódicos para ver os meus hormônios. E fiquei muito feliz, porque os resultados deram que estavam normalizados, né? E eu tomando a água, logicamente, continuo tomando a minha medicação, né? Porque primeiro eu tenho que passar na endócrino para se fazer uma reavaliação da minha medicação. Mas isso é verdade, com a questão do peso, porque mesmo eu sem fazer a dieta, doutor Cleuber, embora eu faça caminhadas, né? Que eu gosto, eu naturalmente perdi 6 quilos esses 3 meses, só fazendo isso, tomando da água corretamente e fazendo exercícios e seguindo as dicas de saúde que eu não conhecia ainda, né? Que eu passei a conhecer no projeto de saúde. Então, só quero agradecer a todos, tá? Tanto o Dr. Cleuber como todos os que cooperam com as lives e também a Timol, né? Porque se eu não conhecesse a Timol, possivelmente a minha tireoide hoje estava toda desregulada, com certeza. Coisa boa, né, Esther? Esther, como é que tá muito bom. Como é que estão as suas noites? Como eram as suas noites? Você dormia bem? Nunca, nunca. Eu tinha um reloginho dentro de mim que quando dava 3 horas da manhã, ele, pum, acordava. E isso era horrível, porque eu sabia exatamente quanto tempo que eu ia ficar acordada. Eu ficava de 3 a mais ou menos até quase 5 da manhã. Não tinha quem me fizesse dormir, não tinha. Exato. E não era só uma noite, de vez em quando, não, viu, gente? Era Olha terrível. Olha só, Esther, quem está nos ouvindo aqui, olha só. As pessoas costumam atribuir, quando está com excesso de peso, a um descontrole da tireoide. Aí faz um tratamento só da tireoide. Mas esquece que quem está prejudicando a tireoide, na verdade, é o que está mais em cima. É o hipotálamo, é a pituitária e é a pineal. É elas que estão com problema, não é a tireoide. A tireoide não é o efeito, ou não é a causa. Causa é o efeito. Ela é o efeito, entendeu? Então, veja bem, geralmente as pessoas que têm problema no hipotálamo, na pituitária e na pineal, são pessoas que têm dificuldade de dormir. Então, o descontrole começa à noite, porque nós estamos indo contra a natureza. Entendeu? A nossa natureza humana, nós humanos, fomos feitos para dormir à noite. Quem fica acordado de noite são os vampiros. Né? O vampiro dorme de dia e de noite ele sai para beber sangue. Nós não, a gente tem que dormir de noite e comer de dia. Então, essa quebra da natureza,
nossa, é que tem nos trazido problemas. E outra coisa, a gente vai tentar remediar aquilo que não é a causa, tá certo? Então, a causa começa na alimentação, que vai prejudicando o metabolismo, as nossas glândulas que produzem os hormônios, que nos consertam, começam a ter problema, e aí vai desregrando tudo. Então, a pessoa começa a tomar remédio para uma coisa, tomar remédio para outra, não funciona assim. A saúde, ela é o todo, o seu corpo é o todo. Então, todo o corpo está envolvido, está comprometido, certo? Então, aquilo que eu falei, durmam no escuro, né? Sigam os exemplos das galinhas, né? Procure dormir o mais cedo possível, já comece a estabelecer, à noite você já tem que estar se preparando para dormir, deixar tudo arrumadinho, a cama tranquila, tem quarto de pessoa que parece que é uma sala de estar, né? Televisão, não sei o quê, luzes por tudo quanto é lugar, abajur, tira tudo isso, quarto é para você entrou, fechou a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e dorme. Você está fazendo a melhor coisa para a sua saúde. E a outra coisa, né, a água que você está tomando, né, que essa água tratada magneticamente, que é uma água, eu chamo de água viva medicinal, é que está ajudando todo o seu corpo, inclusive, né, a sua pineal, a sua pituitária, que ela está limpando, está fazendo com que as suas células fortalecidas e rejuvenescidas comecem a fazer um trabalho mais eficiente, né? Porque são elas que administram o nosso corpo, são os trabalhadores internos que nós temos, né? Então, isso faz um milagre dentro do corpo da gente. Como nós não fomos treinados para isso, a gente vê um milagre, né? Diz, poxa, é um milagre que está acontecendo. E realmente é um milagre, a vida é um milagre. Né? Se você for... eu, às vezes, até me emociono aqui no consultório, quando a gente começa a fazer a análise do sangue das pessoas, que a gente vê as células, a gente vê o movimento, você vê a vida assim, você saber que você depende disso. A gente depende das células para viver. Quando eu não vejo um soldado no sangue da pessoa, eu fico agoniado. E cadê o soldado? Cadê o soldado que são os nossos leucócitos, nossos macrófagos? Onde é que eles estão? Se você não tiver uma boa defesa, evidentemente você vai ter uma saúde deficiente, né? Então, essa água está rejuvenescendo o seu sangue. Está fazendo uma revolução na sua saúde. E a Timol, ela não vende aparelhos, né? Ela distribui saúde para o nosso povo, né? Esse trabalho ele é fantástico, esse projeto de saúde, ele vai alcançar proporções, já falei isso para o Orlando, ele vai tomar proporções gigantescas no Brasil inteiro, não só no Brasil, a Timol já está indo para outros países, né? Então, assim mesmo, é trabalho de formiguinha. Eu sei que tem gente que tem a cabeça dura, não quer entender, não quer, né? Se nega, gosta muito mais da farmácia do que de água, né? Mas nós, que temos inteligência, né, vamos buscar isso aí. Tá bom, Esther? Deus te abençoe. Isso mesmo. Tá, obrigada. Aqui, obrigado. Ó, tá sempre aqui, ó, junto comigo, tá vendo? Ó? Isso aí, garoto. Aqui, ó, sempre perto, tá vendo? Eu sempre falo, né, para as pessoas, né? Isso daqui você está adquirindo benefícios, né? Você está adquirindo benefícios, porque a água todo mundo tem, mas não com benefícios, né? Então, eu acredito e eu faço uso e eu acredito nisso. A Timol, ela não leva produto, ela leva benefícios, porque a partir do momento que você faz o uso correto, né? Que depende da pessoa também, do usuário, ela vai ter benefícios, e é isso que importa, né? Quem que não quer ter benefício na saúde, né? Aquilo que eu falei, todo mundo diz, primeira coisa, Deus, segundo, saúde, terceiro, família. Aí pergunta, o que você está fazendo pela sua saúde? Pois é. Verdade? Pode começar a fazer algo, né, doutor? Tomar água magnetizada. A primeira coisa que você tem que fazer é água. Água. Água de qualidade. Isso né? mesmo. E o resto vai acontecer naturalmente. Muito obrigado, mesmo. Esther. Boa noite. De nada, doutor. Um prazer. Vamos lá, o Rosalvo. Boa noite, Rosalvo. Tudo bom, meu irmão? Seu som.
Pode ativar o som, Rosalvo. Chegou o som. Agora Oi. foi. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, doutor Cleuber. Tudo na paz, né? Graças a Deus. Essa palestra, essa live contribuiu para você adquirir alguma coisa? Exatamente por isso que eu vou participar. Não poderia deixar de participar. Muito bem. Então, está aí, a palavra está contigo. Então, doutor Cleuber, minha primeira experiência com a Timol. Essa semana, trabalhando, uma representante fez contato comigo. E, em primeira mão, eu não dei muita importância, mas ela continuou muito gentilmente falando comigo. E hoje eu fui convidado a ter uma participação maior com ela. Tive a participação às 18h30 e agora com o senhor. E eu gostaria que toda a minha família, todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço, tivesse essa oportunidade de ver essa live que eu vi. E eu vou ser breve. Me chamou muita atenção. Eu estou num quadro agora, na minha família nós temos diabetes. E nos meus últimos exames está aparecendo um quadro diabético. E essa semana eu estava falando com Deus. Meu Deus, para que eu não precise tomar metformina, o que é que tem? O que é que eu posso me curar sem tomar remédio? Porque eu não gosto de remédio. Faço caminhada, me cuido. Aí hoje Deus me manda a Timó, me manda o Dr. Cleuber, que fala tudo o que eu queria ouvir. Era o que eu precisava ouvir. Porque a gente vê que a gente está realmente trilhando por caminhos errados. E aí, doutor, é isso. Eu queria desejar uma boa noite. Foi um prazer enorme conhecer o senhor. Eu espero me aprofundar mais, conhecer mais o produto, a água, porque a água é água, e essa daí... É isso, doutor. Boa noite. Olha só, você veio aqui como convidado, né? Convidado. E você está saindo daqui mais rico do que quando chegou. Com certeza. Né? Eu espero que isso faça realmente uma mudança na tua vida, na sua forma de encarar. Essa live vai ficar gravada. Você pode assistir novamente, pode repassar para as pessoas do seu conhecimento, certo? E eu espero que a pessoa que te convidou te dê o apoio, que ela vai te dar o apoio. Essa é a diferença da Timol, né? Essa é a diferença da pessoa adquirir os produtos na mão do distribuidor, porque ela tem interesse pela sua saúde, não só a sua, mas da sua família inteira. Essa pessoa vai te acompanhar e eu espero ainda, depois daqui, que fique gravado isso, daqui a mais ou menos 2 a 3 meses, que você venha nos dar um outro depoimento, tá certo? Com relação a essa diabetes que você está passando, que eu tenho certeza que se você seguir os nossos conselhos, e tem outras lives falando sobre diabetes, busque isso aí, a pessoa que te convidou vai te informar, siga esses conselhos que é simples, só é eficiente, e você vai ver o resultado na tua vida e na vida da tua família. Eu te garanto isso, tá certo? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Agradeço profundamente. Gostei muito. Boa noite. Nota 1000. Bom, pessoal, doutor Cleuber, nós queremos muito agradecê-lo. Me chamou muita atenção o depoimento da Esther, doutor Cleuber, e ela falou da tireoide. Esther, você já está convocada para a live da semana que vem, né, doutor Cleuber? Nós estamos estreando lives em sequência. Hoje o doutor Cleuber falou da obesidade, mas a correlação com tireoide. Semana que vem, o doutor Dalton vai falar da tireoide e a correlação com várias enfermidades. Então, você já está convocado. Eu vou até colocar o banner aqui da semana que vem, para que vocês já possam convocar essas pessoas também para ouvirem a palestra do Dr. Dalton, que certamente o Dr. Dalton e o Cleuber são brilhantes, profissionais extraordinários. Bom, pessoal, de nossa parte, agradecer a todos vocês, principalmente aos convidados. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, conversem com quem te convidou, tire todas as suas dúvidas, não abra mão de utilizar essa tecnologia. Você viu aqui o depoimento da Esther, e o Rosalvo foi muito feliz, né? Ele chegou a dizer que foi a resposta de um pedido dele a Deus. E está gravado, doutor Cleuber, daqui a 3 meses ele vai voltar para contar o relato dele. Com certeza.
Suas palavras finais, palavras concludentes. Abraço a todos e fiquem com Deus. Primeiramente, agradecer a Deus, a Timol, ao Orlando, a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, aos convidados, né? E a gente fica feliz porque aquilo que a gente se esforça para trazer aqui para todos vocês é uma informação que vocês vão poder praticar, não vai ficar só no virtual, mas são coisas práticas para que haja realmente uma mudança. Isso vai ajudar a saúde de muita gente, eu sei disso, e a gente vê aí o Rosalvo chegar e dar um depoimento desse. Essa noite, para mim, foi ganho, feliz, é um convidado, chegou agora, e ele já percebeu, né, que o trabalho que a Timol faz é um trabalho sério. Esse projeto de saúde é um projeto de uma seriedade, de uma capacidade de transformação de vida das pessoas que a gente não tem a dimensão disso, né? Mas estamos aqui felizes por poder estar com vocês mais uma vez. Próxima semana é o Dr. Dalton, também um colega que também contribui muito com o nosso trabalho, e daqui a 15 dias eu retorno também para falar de outros assuntos, e é isso. A Timol tem interesse pela saúde das pessoas, e nós que fazemos parte, né, desse grupo saudável de pessoas e que estamos cada dia evoluindo cada vez mais, também temos a obrigação de falar desse projeto para todas aquelas pessoas que nós conhecemos, tá? Porque eu não quero que ninguém chegue assim, mas você não me falou disso. Não, nós vamos sempre estar comentando, falando e levando essa informação às pessoas, porque o nosso papel é levar a informação, levar o conhecimento científico daquilo que nós estamos propondo para as pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Sem saúde, não tem vida, tá bom? Então, uma feliz semana e que todos, amanhã é o dia da nossa pátria, né? 200 anos de independência, e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos e até a próxima.